Dando continuidade, então, para nossa mentoria da Letícia Costa. Ela preparou aqui mais um boardzinho super fofo. E, cara, eu queria só pontuar aqui, esses tibis são muito fofos, cara. Eu vou começar a usar eles nas thumbnails dos vídeos, porque eles são as coisinhas mais fofas do mundo. Já é uma tradição aqui nas mentorias da galera fazer uma versão mini, né? Ou uma versão, não precisa ser tibi, né? Mas pode ser uma versãozinha mais simplificada ali pra conversar com o público. É muito legal, cara. E o da Letícia é muito fofo, especialmente, assim. Muito, muito massa. Mas vamos lá. Essa é a semana 3. É a semana de Line e Color Composition. Então vai ser muito interessante pra gente ver o que aconteceu, né? Durante essa semana de produção da Letícia. Vamos lá. Oi, Marco, chat YouTube. Com a thumbnail escolhida, essa semana foquei em polir a minha linha final e começar o Color Sketch. Como a composição tem uma lua atrás dos personagens, eu fiquei insegura sobre tentar uma iluminação muito diferente, então foquei na ideia de agrupar os personagens em cores complementares. Quis aproveitar um pouco do apelido do Godwin, que completo é Godwin, the Golden. Então, fiz ele bem dourado e se conectando com a cidade de Lendel, que seria o lugar onde morreria pela conspiração da Rani. Antes de começar, fiz alguns estudos rápidos de pinturas com diferentes iluminações que eu pensei serem possíveis de aplicar no Color. Um exemplo que segui muito durante a pintura foi a iluminação bem amarelada no cabelo da garotinha da pintura do Sorolla. Então aqui o estudinho que ela fez, né, da pintura do Joaquim Sorolla. E não é nenhum amarelado só do cabelo, né? Na verdade, esse amarelado ele aparece em toda a área iluminada, né? Você pode ver até nas ondas aqui que tem na transição uma cor mais amarelada, na pele tá muito mais laranja, a própria cor da roupa que é branca, ela se torna amarela nessa área iluminada. Então é uma ótima referência mesmo, vamos dar uma olhada. Alguns outros estudos. Ah, que legal que você pegou para fazer outros estudos. Quando eu comecei esse estudo, eu estava pensando mais no mood da imagem e imaginei que pudesse ser mais noturna. Queria entender também a iluminação da pele para talvez aplicar na Honey, que é azul. Isso aqui é muito da hora, galera. Dependendo do que você estiver precisando estudar e aplicar numa pintura de criação sua, pegar um trecho da imagem, ao invés de tentar ilustrar uma imagem toda, é muito bacana, porque você consegue fazer experimentos mais rápidos de várias imagens, ao invés de você passar muito tempo em uma imagem só. Eu gosto bastante. É claro que as cores e composição e essas coisas, elas funcionam a partir de um contexto, mas dependendo do estudo e do que você estiver tentando encontrar, eu acho que é bem legal pegar só um recortezinho do que você quer estudar. Então, no caso, a pele da personagem numa cena muito noturna, tendo o contexto aqui no fundo dessa pele dela, já ajuda bastante, né? Gosto muito da paleta de cores do Ruprecht, é assim que fala? Ruprecht von Kaufmann. Sinto que são meio que saídas de um sonho e sempre bem pastéis. Quando eu fiz esse estudo, estava com isso em mente, mas acabei aplicando muito da direção da luz e temperatura do rosto da Honey e um pouco do luz do fundo, no background. E aqui a linha refinada. Cara, essa linha é muito limpa, velho. É impressionante. Impressionante. Parabéns. Meu Deus do céu, cara. Eu que venho da sujeira, né? Eu particularmente não consigo fazer essas linhas muito limpinhas, não. Algumas partes da linha, só para ser um pouco crítico e não ficar só elogiando também, Letícia, algumas regiões da sua linha, elas parecem um pouco linhas de contorno. Sabe aquela linha quando a gente faz tracing, de passar por cima de alguma foto, alguma coisa assim? Em alguns momentos no seu desenho eu sinto um pouco dessa pegada, sabe? Por exemplo, essa parte direita aqui do braço, na verdade do braço esquerdo do personagem, né? Eu percebo que você fez só o contorno e acaba perdendo um pouquinho da estrutura. A gente não entende direito o que é o corpo desse personagem ou o que está conectado com o que. A gente não entende as conexões de um elemento para o outro. Nesses casos aí, eu recomendaria que você deixasse um pouquinho também da estrutura, ou pelo menos criasse uma certa sobreposição de linhas para mostrar o que está por cima, o que está por baixo, para dar um pouco mais de estrutura. E, falando de estrutura, eu gostaria que você mantivesse um pouco mais dessas formas mais simplificadas em mente quando você estiver fazendo a linha, porque é uma linha muito limpa e se tiver alguma imperfeição de construção mesmo, de estrutura, isso fica muito perceptível. Então, por exemplo, aqui na cabeça desse personagem aqui, a gente tem claramente um cilindro visto de cima, certo? Que teoricamente tem essa linha acompanhando. Só que se a gente pegar essa linha e descer para as outras áreas,
essa linha, teoricamente, ela até ficaria um pouco menos achatada, na verdade, né? Então, para a forma ser convincente e não parecer que ela mudou de um lado para o outro, tipo, imediatamente ela mudou disso aqui para algo mais reto, você pode também mostrar talvez uma dobra, sabe? Se fosse o caso de mostrar isso aqui mais reto, como se tivesse inclinado. Mostrar uma dobra ou mostrar que tem alguma outra conexão aqui, sabe? Como se ele estivesse inclinando um tecido e esse tecido caiu. Aí faria sentido. Mas como não tem nada disso, eu sinto falta dessa curva ser um pouquinho mais fechada aqui, saca? Mas, não sei, você me diz aí o que você estava pensando. Eu gosto muito de quando você faz a linha, tipo essa parte da mão aqui, onde você mantém uma linha um pouquinho mais fina, dando uma estruturada, mostrando um pouco da junção, e algo que complementaria também seria mostrar algumas partes internas, tipo a conexão da unha com o dedo. Por isso que eu tô falando que parece às vezes um tracing. Eu sei que não é um tracing necessariamente. E é uma questão estética que você até vê em outros artistas. Mas quando você faz o desenho da mão e só mantém o contorno completo desse dedo aqui, e até pode até estar com uma estrutura um pouquinho errada, isso pode parecer um erro e não uma solução gráfica que você optou por fazer, entendeu? Então, beleza, acho que isso é uma etapa que passa mais batido porque você já coloriu, né, e já avançou, mas tentar evitar esses elementos que não colaboram muito com a leitura da sua estrutura, acho que é legal de ficar mais atenta, sabe? Então, para você, no braço aqui, só pra gente concluir o pensamento que eu estava falando, né? Então, para você evitar isso, ao invés de você só fazer isso aqui e isso aqui, você mostra uma sobreposição, talvez, do braço para o corpo dele, continua um pouco mais o desenho, né? Mostra isso aqui indo para outra área, ou se tem um pano aqui, ou se tem alguma outra coisa, mostra um pouquinho melhor o que é essa região aqui, né? Essa conexão, eu não sei o que que é, então eu estou supondo algumas coisas, né? Fazer algumas linhas na parte de dentro do, sei lá, aqui do tríceps, talvez, e tentar pensar nessa junção, né? Nesses engates que acontecem de uma forma para outra, tá bom? Uma forma dentro da outra, tipo assim, entendeu? Como se uma forma agarrasse a outra, isso ajuda muito a dar a sensação de conexão e de estrutura no desenho, beleza? Só para não ficar esse contorno em tudo. Mas muito da hora, muito da hora. Thumbnail escolhido, então você seguiu com... Ah, primeiro você fez essa ideia aqui para saber o que que você ia ter que definir na linha, depois você refinou a linha e fez o color final. E esse aqui é o resultado do color final. Muito legal, cara. Acho que a gente pode mexer um pouquinho. Eu tenho algumas sugestões, mas vendo de longe, tá bem bonito já. Mas eu acho que isso aqui seria um primeiro passo. Vamos tentar dar uma avançada nesse Color Composition, porque quando eu falo de Color Composition, eu gosto de que a gente tenha uma pré-visualização da imagem final. E agora uma pergunta. Você pretende manter a linha na sua imagem final? No render final? Não. Então, tenho algo a te dizer. Nesse Color Composition, você já tem que tirar essa linha. Caralho, Marquinho! Desculpa, mas é verdade. Porque não adianta nada o Color funcionar com linha se o produto final não vai ter linha. Me perdoa, de verdade. De verdade, de verdade. Eu não refinei tanto, mas eu tentei sem a linha também. Acabei não colocando aí porque tava bem rabiscadinho. Sabe por quê? Beleza você ter feito a linha, eu acho que a linha ela te ajuda a entender melhor as formas, a estrutura, ótimo. Mas a questão do color, ela precisa funcionar sem linha por um motivo muito específico. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, no rosto dela, se a gente não tiver essa linha, será que a pintura ainda vai funcionar? É esse questionamento que a gente precisa fazer, porque a linha, ela vai servir de apoio e vai gerar um contraste separando uma forma da outra. Se a gente tira essa linha, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa área que era para ter bastante informação, bastante contraste, né? Bastante atenção em vez de informação, perdão. Bastante contraste. Se você só tira a linha, você meio que mata muito das informações do rostinho dela. E aí você vai perceber que, na verdade, essa leitura aqui, ela vai ter que ser resolvida de uma outra forma. Ou seja, talvez você tenha que intensificar a sombra do rosto da personagem. Ou talvez você tenha que melhorar a claridade do que está atrás do rosto da personagem. E é isso que eu vou sugerir. Porque, como a gente precisa chamar atenção para essa parte e a linha está fazendo um papel muito importante de apoio para essa imagem, mas ela não vai existir na etapa final,
Se você só entendesse que isso aqui é o seu color final, é um trabalho em vão. Você precisa, de novo, ter a pré-visualização de como vai ser a sua imagem. E se não tem linha, não importa essa etapa de linha para o seu color, em questão de estrutura. O que importa aqui é a composição tonal, é a composição de cores. Então faz muito sentido essa imagem ser testada sem esse apoio e esse recurso gráfico tão pesado que é, e tão presente nesse color que é a linha. Então aqui, ó, acredito que você vai ter que dar uma clareada um pouquinho a mais para que a silhueta do rostinho dela se destaque. Mas ó, pensa pelo lado positivo. Melhor eu falar isso agora do que você chegar lá no render final e perceber que você vai ter que mexer no contraste porque você não planejou isso antes, não é mesmo? Mesmo que seja chato, que você me odeie nas próximas semanas, eu tenho certeza que isso aqui pode ser um grande aprendizado para você, para o seu futuro, assim, sabe? Tipo, para as próximas imagens que você for fazer, isso aqui já pode, quem sabe, salvar algumas horas da sua vida lá no futuro. Então é aquele clássico papo de que no futuro você vai me agradecer. Agora você pode me odiar, mas no futuro você vai me agradecer, tá? Eu até escureceria um pouquinho essa sombra do rosto dela pra gente trazer um pouquinho mais de informação aqui, ó. Tem uma referência que você colocou que eu achei ela muito bonita e com os valores super bem resolvidos, que é essa aqui, ó. A gente só entende a leitura de uma forma muito evidente do rosto desse personagem, porque olha como o cabelo é super escuro aqui, que tá logo ao lado do rosto, né? Criando a silhueta do rosto dele. Só que essa parte do nariz, ela é super clara. É para gerar esse alto contraste do nariz com a parte escura. E aí, naturalmente, a gente chama atenção para essa região porque ela é a mais contrastada junto com essas partes da lua, do sol, né? Então aqui é a mesma coisa. Você também pode ver que tem um contraste muito grande dessa ring light que não à toa bate bem certinho na silhueta do rosto do personagem. E também tem o cabelo mais escuro logo atrás. Se você só tira essa ring light aqui, você perde totalmente a leitura do rosto do personagem, sabe? Mas essas referências são muito bonitas. Valentina Remenar. Ela serve como uma ótima referência pra gente também, ó. Eu acho que valeria a pena você trazer um pouco mais de sombra aqui. Um pouquinho mais escura, né? Não mais sombra, mas ela um pouco mais escura. E já ter esse planejamento desde cedo. Essa etapa aqui fez sentido, galera, do que eu tô falando, de tipo, dessa importância de planejamento, sem linha. Eu sei que é chato, mas faz parte, cara. Aqui não é uma questão de entender se as cores são bonitas ou feias, né? É já conseguir ter essa pré-visualização da imagem. Eu até escureceria um pouquinho mais aqui, ó. Tirar a informação dessa região. Trazendo esse aspecto meio mágico pro cabelo dela. Clarear um pouquinho atrás da mão dela. E também tentar silhuetar um pouquinho melhor. Não precisa ser tão forte, né, quanto eu fiz no rosto. Mas isso aqui, ó, já vai ser muito legal. Eu até comento algo sobre isso na live que a gente fez analisando o quadro do Sargent da Madame X, que tá na área de membros, né? Você pode dar uma olhadinha lá. E eu até falo sobre essa questão de reforçar um pouquinho a silhueta do rosto do seu personagem quando você estiver pintando, trazendo um pouquinho mais de escuro, um pouquinho mais de claro em volta, bem pontual, e de delicadeza na pintura. E o Sargent, ele era simplesmente mestre nisso, né? A linha, ela faz o papel de oclusão também. Então, buscar por esses valores mais escuros e perceber aonde você precisa trazer mais oclusão também é uma boa, tá? Pergunta aqui do Bruno, ó. Marco, nesse caso, qual a principal função da linha durante o Color Comp? Tipo, ela deve ser usada nessa etapa ou ignorada por completo? Somado ao que eu falei, porque eu já expliquei isso, mas somado ao que eu acabei de falar, antes dessa etapa de Color Comp, a linha ela pode ser usada como uma fase de estrutura e de resolução de perspectiva também, tá? Então,
é usada mais para isso, porque ajustes de posicionamento e essas outras coisas, elas são feitas na thumbnail já. Então, eu assumo que quando a thumbnail é aprovada, você já tem ali o posicionamento dos seus elementos da cena corretos. Na linha, você pode ajustar uma coisa ou outra, mas não mudar muito, porque isso já foi aprovado pelo cliente, né? Então, nesse caso, a etapa de linha, eu não faço, particularmente. Mas, se você quiser fazer, faz com essa mentalidade de, tipo, vou arrumar a perspectiva, vou arrumar um pouquinho que eu tenho dúvida. Nessa etapa de linha, você pode até blocar alguma coisa no 3D para usar de apoio, esse tipo de coisa, tá? Eu acho também que valeria a pena a gente intensificar um pouco o efeito e já testar o efeito da cicatriz dela. Se for brilhar, acho que a gente já poderia fazer isso aqui desde já. Eu tô vendo umas referências dela aqui e ela brilha, né? Em alguns momentos, então seria legal testar o brilho. E puxa o contraste também, viu, Letícia? Acho que é legal você puxar um pouquinho mais do contraste em algumas áreas. E outra coisa que eu queria era que você tentasse não deixar tão monocromática a imagem. Eu tô sentindo que ela tá ficando muito, muito monotom nessa área azul. E aí outro monotom, tipo, ela tá com dois monocromáticos aqui, né? Essa parte dourada e essa parte azul. Tudo bem ela ter tons azulados, mas eu acho que você poderia trazer um pouco mais para dentro dessa imagem, um pouco mais dessas cores base, sabe? Das cores locais. Eu sinto que todos os elementos meio que eles perderam muito as cores locais de cada um. Se for a ideia realmente ser monocromático, tipo com detalhes em dourado, por exemplo, é legal também. Se você quiser trazer um pouquinho de dourado em algumas áreas, é que eu não conheço os personagens, tá? Então, vocês me perdoem, por favor. Mas eu vou fazer uma sugestão aqui, usando o Pattern Stamp Tool, com uma cor meio dourada, para sugerir, ó, de você, quem sabe, trazer pontualmente alguns dourados. Então, lá vem ele com as safadezas. Calma aí, Cledson. O que que você acha que... Pô, vamos supor, minha mãe não acompanha muito as lives. Aí ela entra nesse momento para me assistir. Aí tá lá minha mãe, mamãe Rosane. Vamos ver. Pessoal, junta a família na sala. Pessoal, vamos assistir a live do Marco hoje, fazer essa surpresa para ele. Aí entra aqui e é só falando assim: lá vem o Marco de novo com as suas safadezas. Pô, peraí, né, Cledson? Peraí, né, meu? Mas, ó, caso minha família esteja assistindo, é uma safadeza, assim, de truques, entendeu? Truques. Eu acho que daria pra trazer pontualmente um pouco de dourado, sabe? Aqui. Aqui. Que não faz nem tanto sentido nessas questões de cor local e iluminação realista, nem nada assim. Mas é um tipo de dourado que pode criar aquele efeito de pintura tradicional quando as pessoas usam aquela folha de ouro, sabe? Em algumas partes. Acho que fica super interessante. Eu vendo aqui algumas referências, eu vi que ela tem uma parada diferente aqui no cabelo. Então, por que não trazer esse efeito diferenciado, meio de folha de ouro, né? Aquela fazer um folhado a ouro. Eu tô assumindo, né? Isso aqui eu não sei se existe mesmo no jogo, a cor. Mas é tua ilustração também. Qualquer coisa você chama ela... Você troca o nome, chama ela de Chiquinha. E é a tua pintura, então são teus personagens. Você roubou, pronto. Roubou. Mas, sei lá, trazer uma sujeirinha às vezes, não precisa ser muito, mas às vezes uma sujeirinha de dourado. Ó. Ó, que legal. Quase como se fosse uma ilustração, uma colagem por cima. Por que não? Por que que a gente tem que sempre seguir os padrões, né? Que a gente vê, super padrãozinho. Sei lá, alguma coisinha assim. Aí já tô viajando, né? Mas, às vezes, fazer coisinha ou outra. Já testa.
Isso não tem nada a ver com cor local, tá? Isso aqui foi só um devaneio da minha parte. Não tem absolutamente nada a ver com cor local que eu tava falando. Agora eu tô fazendo um outro teste, ok? Deixa eu pegar... Eu posso te emprestar essas cores aqui também, tá? Eu te empresto, mas daí você me devolve depois, beleza? Claro, se você gostar, né? Nem sei, eu tô fazendo aqui, tô viajando. Sobre cor local, uma sugestão que eu tenho é você criar uma layer de soft light e bem de leve, não é muito, tá? É só um pouquinho você tonalizar a sua imagem. Vamos supor que isso aqui é marrom. Aí você cria uma layer de soft light e você pode tonalizar um pouquinho, mesmo que não fique super marrom, mas a diferença entre este azul agora e o azul que tá no cabelo dela, até por esse aqui, ele caminhar mais pro vermelho, ele vai ficar mais roxo, né? Mais roxinho esse azul. Então essa diferença já vai parecer que nesse contexto, essa cor base do objeto, ela é marrom, entendeu? A cor branca, ela pode ter mais uma tonalidade branca, ela pode ser mais clara do que a pele dela. Porque a pele dela a gente quer um tom mais médio, e não a cor branca, que é a da roupa. Entende o que eu tô querendo dizer? Então tava tudo muito monocromático e sem diferenciação na cor local e do valor local do objeto também. Então quando você fizer isso, acredito que vai dar um up na diferença dos materiais e na diferença das cores mesmo dos objetos, tá bom? É uma layerzinha de soft light, não é muita coisa, é tonalizar a sua pintura, tá? Olha o antes e depois. Ó, isso aqui era o antes e depois. Então, tirar a linha, trazer um pouco mais de contraste, pensar realmente na iluminação, puxa um pouco mais esses valores e você vai perceber que em vários momentos e regiões da imagem você vai ter que trazer mais contraste, mais oclusão. E minha sugestão a mais é sujar um pouquinho com essas texturas, esses padrões dourados, tá? Em breve eu vou disponibilizar na área de membros esse pacote de texturas para vocês brincarem com essas cores mais douradas, testar esse método maluco aí de pintura que eu estava desenvolvendo. Mas a gente, em breve, na área de membros, mas eu vou emprestar para a Letícia para ela testar isso aqui se ela quiser, tá bom? Mas ó, muito da hora. Eu quero aplausos. Acho que é isso, né? Do documento, você mostrou as referências aqui. Show de bola. Acho que a gente tá no caminho muito bacana. Essa imagem no portfólio, ela vai ficar muito diferenciada, muito bonita. Para quem só vê ali no ArtStation só aquelas splash ou arte muito padrão, acho que essa aqui ela quebra muito em questão de composição, em questão de cor, em questão de desenho, muito, muito da hora, tá? Enfim, continua pintando, acho que vai ser bem bacana continuar pintando essa imagem. Acho que o fundo também dava para você tentar resolver um pouquinho melhor. Não comentei isso, obviamente, depois do feedback tem mais feedback, porque é disso que eu sobrevivo, né? Acho que essas estrelas aqui, elas estão muito delicadas. Pode tornar esse céu bem estrelado mesmo, tá? Sem dó. Eu não quero dó. Quando a gente fala de estrela, eu quero ver estrela, entendeu? Eu quero ver estrela. Então vamos pôr estrela nisso aqui, meu. Ó, sem dó, sem medo de ser feliz. Seguinte, eu quero ver um céu estrelado, tá? Quero estrela nisso aqui. Senão vai aparecer o céu de São Paulo, mano. Quando você vê uma estrela, fala, caraca, tá aparecendo uma estrela no céu. Mãe, vó, irmã, vem todo mundo ver, gente. Tem uma estrela no céu. No céu de São Paulo. Ah, é o Sol. Olha, e o Sol é uma estrela mesmo. Então, tá correto, tá correto. Quando vocês conseguem ver alguma coisa em São Paulo, aquele pontinho, sabe no meio daquela monte de poluição ali. Caraca, mano, vi o Sol hoje, meu. Impressionante, ele brilha. Trazer uma layerzinha de Color Dodge aqui, ó. Pode puxar essas estrelas aqui. Pontualmente, você pode trazer uns brilhos. Aqui, ó. Ontem aqui em São Paulo tava lindo, tinham 2 estrelas. Exatamente aí, ó, Doug. Doug é meu informante de São Paulo. Aí, ó. Mais bonitinho. Trazer também, quem sabe, um overlayzinho para escurecer, criar um degradêzinho nesse céu. Para que a árvore, quando você for desenhar essa árvore, aí ela consegue ganhar mais destaque, tá?
Aí você pode trazer mais cor pra essa árvore e tal. Mas testa com mais paciência, mais uma semaninha aí, fica nesse color por mais uma semana, hein? Trabalha com bastante calma e vai avançando. E vai, e vai. Ó, antes e depois, ó. Olha pra esse céu. Me fala, ó. Ó a diferença. São Paulo, Bauru. São Paulo, Bauru. São Paulo, Bauru. Beleza? Brasil! É isso. Vamos que vamos. Valeu, Letícia. Valeu mesmo.